Acontece que este sexto selo nos dá agora, entre o sexto e o sétimo, nós temos aqui uma trégua, nós temos aqui um espaço para mostrar duas coisas que estão acontecendo aqui no planeta Terra. Primeiro, alguém pergunta, pastor Jorge, e o que estaria acontecendo com os judeus aqui na grande tribulação? O que está acontecendo com este povo aqui nesta época? Eu quero informar para você que o Apocalipse não é um livro que trata do povo judeu. Quem quiser conhecer a história do futuro de Israel, leia o livro de Ezequiel. E quem quiser conhecer o futuro das nações, leia Daniel. Mas quem quiser conhecer o futuro da igreja, leia o Apocalipse. Então, o Apocalipse é um livro que trata do triunfo de Cristo e a sua igreja. Portanto, não se detém. Mas, para matar nossa curiosidade, que queremos saber, e os judeus, o que está acontecendo com eles aqui na terra? O Senhor nos abre uma pequena brecha, para que nós possamos ver o que está acontecendo. E também, aquele número de pessoas que ficaram aqui na terra, os rabiscos, o que foi que aconteceu com eles? Depois que completou o número, o que aconteceu com eles? Então verifique aqui nesse capítulo de número 12, nos capítulo número 6, o capítulo 7, versículo 4 em diante, que nos declara o seguinte: então houve o número dos que foram selados, que eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, lá dos 12 mil, de Rube, de Gade, de Asser, de Naphtali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Isacar, de Zebulon, de José e de Benjamim, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. 12 vezes 12, 144 mil que foram selados com o selo de Deus nesta ocasião. Mas quem são esses? São justamente os judeus que vão ser marcados nessa fase. Existe um grupo de pessoas por aí que declaram que eles são os 144 mil. Mas quando você pergunta de que tribo você é, não, eu sou brasileiro mesmo. Não estamos tratando nenhuma tribo aqui do Brasil. Aqui a Bíblia está tratando das 12 tribos dos filhos de Israel. Então são os judeus que serão selados com o selo da proteção divina. Para quê? Porque a grande tribulação vem para atormentar a humanidade, e assim como Deus guardou os judeus do Egito, das pragas que vieram, Ele também vai guardar este povo, porque os judeus não vão morrer, e nem também vão ressuscitar, eles vão continuar o plano de Deus aqui na face da terra. Portanto, o que nós precisamos entender é que eles são selados com o selo da proteção divina. Agora, você se lembra no princípio, quando eu falei para vocês que o número 12 representa o número do povo de Deus? Os 12 patriarcas representando a igreja do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Cordeiro representando a igreja do Novo Testamento. Então o número 12 aqui, do povo judeu, 12 mil vezes 12 mil dá 144 mil, significa que todos os judeus que estiverem vivos aqui naquela ocasião, eles serão selados com o selo da proteção divina. Agora veja bem, judeus, genuinamente judeus, judeus que não se misturaram com outros povos, que não se macularam com mulheres. Você sabe que hoje existem, por exemplo, na Rússia aproximadamente 6 milhões de judeus, nos Estados Unidos tem aproximadamente 5 milhões de judeus, na terra da Palestina tem aproximadamente 5 milhões de judeus. Os judeus estão em toda a face da terra. O judeu, onde chega, ele mantém a sua identidade, ele mantém a sua nacionalidade. O judeu dificilmente casa com outras pessoas, então eles mantêm ainda o DNA de Abraão. Então estes judeus, que Deus tem um plano da vida deles, vão continuar, e para que não sejam atingidos pela grande tribulação, e nem pela perseguição do anticristo, porque você sabe que os judeus receberam ele aqui, mas depois da primeira fase, o anticristo vai se levantar contra eles, e quando o anticristo se levantar contra os judeus, eles serão marcados nesta época com o selo da proteção divina. Portanto, os judeus vão permanecer vivos aqui na terra, selados com o selo da proteção divina, e nada vai lhes acontecer. Então, este selo é para os judeus que estiverem vivendo na terra, aqui naquela ocasião. Não são apenas 144 mil, isso aqui é um número simbólico de todos os judeus que estiverem vivos aqui naquela ocasião. Dentro desse parêntese também tem a questão dos rabiscos. Os crentes que ficaram
Vocês viram na abertura do 5º selo o que foi que aconteceu? Eles estão debaixo do altar e estão ali naquele momento pedindo: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestimenta branca e dito que se acomodasse até que se completara o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos como eles igualmente foram. E quando completa o número dos crentes que morrem aqui na terra, este grupo também, olha o que acontece com eles. Versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas, eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos, veja bem, estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, que são justamente os 24 tronos da igreja, está sentada. E os 4 seres viventes, que é a liderança, anjos e a igreja, diante do trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. E o louvor, isso aqui é um cântico, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Este louvor explode na glória, quando esta parte da igreja que tinha ficado para trás, os deixados para trás, eles também ressuscitam e chegam na glória. Um dos anciãos tomou a palavra, versículo 13, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Quem é esse grupo que está chegando aqui agora? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes, os que vêm da grande tribulação. É aquele grupo de retardatários que ficaram aqui na terra enfrentando a fúria do anticristo. Eles vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e beijar no sangue do Cordeiro. Então eles se mantiveram firmes. Quando verificaram que a mãe, que o pai subiu no arrebatamento e eles ficaram para trás, foram deixados para trás, eles também agora se firmam e sabem que se aceitar o número da besta, estão perdidos para sempre. Então eles preferem sofrer os horrores da grande tribulação, mas não se entregam ao anticristo. E diz aqui a Bíblia ainda: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Morreram de fome, não podiam comprar, não podiam vender, não tinham número para isso. Nunca mais terão sede, morreram de sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, morreram em campo de concentrações. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará para a fonte das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Com este grupo, irmão, chegando lá em cima, quem tinha de ser arrebatado foi arrebatado. Você se lembra que a primeira ressurreição, ela está dividida em 3 partes: primícia, colheita geral 7 semanas depois, e os rabiscos. Primícia, Cristo, e os santos que ressuscitaram com ele, em Mateus 27, 54. O arrebatamento, que vai ser a colheita geral, que vai estar a qualquer momento, e os rabiscos, que são esses que ficaram para trás, que sofreram os horrores da grande tribulação, mas permaneceram fiéis, morreram, ressuscitaram e também chegam lá em cima. Pronto, agora, quem tinha de se salvar foi salvo. Quem tinha de ser arrebatado foi arrebatado. Daqui para frente, nós vamos entrar na parte que a Bíblia chama de grande tribulação. A primeira fase chama-se tribulação, os primeiros 3 anos e meio, porque nesse período, ainda vemos aqui na terra a misericórdia de Deus, mas a segunda parte, você não vê mais salvação. Você vê aqui um mundo
totalmente degradante, homens violentos, demoníacos, uma possessão maligna vai tomar conta da terra, e você vê os homens simplesmente blasfemarem de Deus a toda hora e a todo instante. E justamente nesse período, depois que foram abertos os selos, então começa o toque das trombetas. O toque das 7 trombetas, que nós vamos verificar agora no capítulo de número 8, e eu quero que você preste atenção no toque dessas trombetas, porque você está lembrado que eu falei aqui no princípio, que trombetas e taças, elas são a mesma coisa. Quando você olha alguém trocando trombeta, e você está em cima, você vê uma pessoa tocando trombeta. Mas quando o trombeteiro está em cima, você só vê a boca da trombeta, e a boca da trombeta é como se fosse uma taça. Então trombetas e taças são a mesma coisa. E o que nós vamos ver aqui? O toque da primeira trombeta. Estas trombetas estão sendo tocadas lá em cima, e o resultado e o reflexo delas são sentidos aqui na terra. Então vamos abrir a Bíblia no capítulo número 8 e o versículo de número 4 ou 7, que diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram tirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Esta primeira trombeta que você está vendo aqui, também a primeira taça, atinge o planeta Terra. O planeta nesse momento passa a incendiar na sua terça parte. A vegetação está pegando fogo. Você pode imaginar o que significa esta catástrofe no meio de um mundo que já está sofrendo com hecatombes para todos os lados, com destruição? Agora a terra incendiando a vegetação na sua terça parte. Você pode imaginar o calor causticante que está acontecendo aqui nesse planeta. Um dia desse, houve um pequeno calor na Índia, e você se lembra quantas pessoas morreram com aquele calor? Eu já sofri algum tipo de calor. Uma ocasião eu estava em Manaus, quando eu vi uma calmaria tão forte. Aquele momento de madrugada, eu fui para debaixo do chuveiro com um pijama e tudo. Era insuportável o calor. Passei um calor certa ocasião também em Foz do Iguaçu, mais de 40 e tantos graus. Você não tem nem ânimo para caminhar. Sofri um outro grande calor, uma ocasião em Teresina, no Piauí. Olha, calor é coisa horrível, nós sabemos disso. O frio, você pode controlar com uma roupa, etc., mas o calor não tem como. Aí você pode imaginar, e você sabe que o fogo que está tomando conta da terça parte da terra, terça parte, veja bem, um tempo desse houve um desastre ecológico em Roraima, e outro na Flórida, de um incêndio na floresta. Visto de cima, aqui na terra, era um desastre incrível, mas visto do satélite, era uma fagulha na terra. Mas aqui é a terça parte da vegetação. E você sabe que o fogo tem como alimento básico combustível e oxigênio. O oxigênio é a base da vida. Você não pode passar 5 minutos sem oxigênio, que você tem morte cerebral e morre daqui a pouco. Pois bem, e o fogo se alimenta de oxigênio e o combustível. Se você tiver combustível e não tiver oxigênio, não tem fogo. Você, por exemplo, experimenta pegar uma vela de cera e coloca em cima de uma mesa acesa e coloca um copo emborcado em cima. Você conta. Se você contar até 10 é muito. Por quê? O fogo lambe o oxigênio que está dentro do copo e se apaga. Tem combustível, tem a cera, mas não tem oxigênio, não tem fogo. Então o fogo é o alimento básico, o oxigênio é o alimento básico da vida e também do fogo. Agora você imagina o fogo disputando o oxigênio com o ser humano. O calor, pessoas se derretendo. Nesta hora, não tem nada que possa solucionar. E o que vai acontecer? O que acontece na época do verão? Quando o calor toma conta da terra, as pessoas correm para o litoral. As praias ficam superlotadas. As pessoas vão para ali para se refrescar um pouco. E o que vai acontecer nesta época é que o litoral do mundo inteiro vai estar totalmente tomado por multidões que correram para ali justamente para se refrescar um pouco desse calor que está vindo sobre a terra.
Mas eu quero que você observe que neste exato momento veio o toque da segunda trombeta. Olha o que diz o versículo de número 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada até ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Observou? A terça parte dos oceanos estão podres, com cardumes inteiros que morreram, transformando-se em sangue. Como é que o litoral vai poder ter gente? As praias do mundo vão ficar totalmente contaminadas. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, uma certa ocasião, eu fui a uma praia em Belém do Pará, Praia de Salinas, num domingo de sol tão brilhante, tão lindo, e fomos, quando foi 10 da manhã, estávamos chegando naquela praia, e quando eu chegava naquela praia, observei que não tinha ninguém tomando banho. Eu disse, o que foi que aconteceu? Boicotaram a praia? Não tem ninguém? O que é isso? Mesmo assim eu fui entrando na água, mas quando eu fui entrando na água, não havia como. Havia morrido uma baleia naquelas proximidades, e aquela baleia estava se dissolvendo, e bolhas de gordura daquela baleia tomaram conta de toda a orla da praia, que não havia condição de ninguém tomar banho. Não apenas a gordura, mas a podridão que estava ali naquela água. Tivemos que voltar para casa, e não havia possibilidade de banhar naquele dia, naquela praia. Irmãos queridos, uma baleia, chegou ao ponto de acabar com o banho de banhistas naquele domingo, de toda uma praia imensa, de quilômetros de distância. Mas aqui no Apocalipse, não é uma baleia, é a terça parte dos cardumes que estão no mar, é que vão morrer. Como é que as pessoas vão ficar nas praias? Não tem solução, não tem jeito. O jeito é voltar, mas quando volta, a terra está pegando fogo, o mar está podre. Então vão correr para onde? Para os rios de água doce, para as fontes de água doce. Mas acontece que vem um toque aqui da terceira trombeta. Olha o que diz aqui o toque da terceira trombeta, no versículo 10 do capítulo 8. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. Muitos dos homens morreram aqui nesta ocasião. E agora? A terra está pegando fogo, o mar está podre, os rios estão totalmente contaminados, envenenados, que não existe possibilidade. E agora? Para onde é que o homem vai correr? Para onde é que ele vai caminhar? Alguém nesse momento pode até pensar, vamos pegar um satélite, vamos lá para a Lua, vamos para uma base espacial, vamos para algum lugar aí de cima, vamos realmente desaparecer daqui do planeta por algum tempo. Mas vem o toque da quarta trombeta. E olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo de número 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. E agora? O homem fugiu, mas foi atingido lá em cima. Obadias, na sua minúscula profecia, ele diz o seguinte: se tu te remontares como a águia e colocares o teu ninho no sol, além nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Você está observando aqui? Não adianta querer fugir da presença de Deus. Não tem como o homem se esconder. Se ele vai para o litoral, porque a terra está pegando fogo, lá está podre. Se vai para os rios, está envenenado. Se vai lá para cima, vai ser atingido lá em cima. Então não tem. Irmãos, isso aqui é juízo sobre um mundo que não quer saber de Deus. O mundo que está de costas para Deus. O mundo que está no estado de guerra contra o seu Criador. E se você não quer Deus, então simplesmente o homem vai viver numa situação drástica,
que vai tomar conta aqui deste planeta. Mas diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 13: então vi e ouvi uma grande águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, olha o juízo, por causa das restantes vozes dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Você pode imaginar que quadro é esse? Se o que já aconteceu foi tenebroso, você pode imaginar esses ais que vem aí pela frente ainda? Por que a Bíblia está dizendo aqui, ai dos que habitam na terra? Sabe por quê? Porque até agora, você só pode presenciar acontecimentos que estão na esfera visível, física. E o que você vai ver agora é a esfera espiritual. O que é que vai acontecer nesta ocasião na esfera espiritual? O que vai acontecer com esse planeta? Quando os demônios tomarem conta da terra, quando forças malignas se apoderarem dos homens que estão aqui, homens que não querem saber de Deus, que viraram as costas para Deus, querem viver a sua vida, a sua maneira e a sua forma, a sua delinquência, autoridades que estão assinando leis antibíblicas que estão aqui mesmo, pisando na Bíblia, proibindo a Escritura de ser lida nas faculdades e nas escolas. É mais fácil você encontrar numa escola um livro sobre bruxaria do que uma Bíblia Sagrada. Os homens jogaram o manual do fabricante de lado e estão utilizando coisas genéricas que simplesmente vão insuflar a sua carnalidade. Então nós vamos entrar agora nesse momento justamente daquilo que vai acontecer na esfera espiritual. E eu quero que você acompanhe comigo nesse momento o capítulo número 9 e veja o que nos declara aqui a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Observe o que vai acontecer aqui na esfera espiritual. Capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui não está dizendo que viu uma estrela caindo do céu, viu uma estrela caída. E quem é essa estrela caída? Nada mais é do que o próprio Lúcifer que caiu. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele declara: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa estrela caída é Satanás. E diz aqui o trecho bíblico, versículo 2: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dada poder como que tem o escorpião da terra. Então, nesse momento, na esfera do período da grande tribulação, nessa segunda fase, Satanás tem autoridade de ir até o poço do abismo e abrir o poço do abismo e liberar esses demônios super ferozes que estão ali algemados, porque não pode estar em liberdade hoje, porque se tivesse já teriam estraçalhado a humanidade. E esses demônios agora são liberados, porque Satanás foi lá e abriu a chave do poço do abismo, e saiu aquela fumaça, e da fumaça saíram esses demônios, que vão atormentar a humanidade aqui nesta fase. Observe bem, se você é um artista, um pintor, comece a pintar o quadro de uma fotografia falada de um demônio, porque diz aqui a Bíblia Sagrada, que também da fumaça serão gafanhotos. Comece pintando um gafanhoto, mas não um gafanhoto desse que você vê na lavoura, não. Comece pintando um gafanhoto do tamanho de um cavalo, e diz aqui: foi-lhe dado o poder como que tem o escorpião da terra. Tire aquela cauda do gafanhoto e coloque agora aquele esporão que tem um escorpião da terra. Comece essa metamorfose, que você vai ver o que você vai verificar aqui nesse demônio. E foi-lhe dito
que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, quem são? Os judeus. Esses demônios são programados não para atingir a vegetação, que você sabe que o gafanhoto, ele é herbívoro, mas aqui não se trata de gafanhoto comum, são demônios que não comem folha, que não comem mato, mas eles vêm aqui com uma determinação, qual é? De ferir a humanidade que não tem o selo de Deus. Os únicos que vão ser nesse momento isento desses tormentos são os judeus, porque estão sobre a proteção divina. Você se lembra dos 144.000 que foram selados? Pois eles estão aqui imunes a esses demônios que se levantam agora para atingir a humanidade. E observe aqui ainda, foi-lhes também dado que não os matasse, não é para matar, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Durante 5 meses, os homens serão atingidos por forças demoníacas, que vão lhe causar úlceras da cabeça aos pés, homens que serão verdadeiro zumbi, caminhando pelas ruas, gemendo e gritando durante 5 meses, procurando um hospital, procurando um médico, mas cadê? Você se lembra? No capítulo 6, quando a terra, ela foi sacudida, não ficou pedra sobre pedra, nesta altura, não existe na realidade hospitais, não existe médico para socorrer ninguém, porque os médicos que ficaram, também estão na mesma situação, durante 5 meses, e diz aqui a Bíblia Sagrada, que eles buscarão a morte, mas a morte nesse período, irmão, tirou férias, a morte foge deles, a morte desaparece. Você pensou? O que é um homem correr atrás da morte, para querer morrer, e a morte foge deles? Hoje, as pessoas tentam escapar da morte, é mais quem quer prolongar a sua vida, mas nesse período, o tormento vai ser tão horrível, vai ser tão grande, que os homens buscarão a morte, mas diz aqui a Bíblia, que a morte vai fugir deles, foge, úlceras, gemidos, lamentos, dores, para tudo quanto é lado, buscando a morte. O homem pega naturalmente um machado, um teçado, ou vai para o trilho de um trem, se tiver trem nessa ocasião, coloca o pescoço do trilho, o trem vem, passa por cima, decepa a cabeça, ele tem que juntar a cabeça, botar debaixo do braço e continuar andando, porque a morte vai fugir deles. Não tem morte nesta época. Pela primeira vez na vida, os cemitérios não vão receber cadáveres. Então você observa que vai ser um tempo de angústia, de terror, de pavor, mas para quem? Para aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, que dão as costas para Deus, que blasfemam da Escritura Sagrada, que estão atribuindo aos homens leis imorais, leis antibíblicas. Não é para você que está servindo ao Senhor com alegria, não é para você que tem tempo para ir à igreja e ler a Bíblia Sagrada, não é para você que nasceu de novo, é para aquele mundo impenitente, porque nesta altura a igreja não vai estar aqui na terra, estaremos da glória com o Senhor. Isto aqui é de suma importância para todos nós. Então você vê aqui que o aspecto dos gafanhotos, capítulo 9, versículo 7, era semelhante a cavalo. Falei para vocês, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, o seu rosto era como o rosto de homem, diz aqui a Bíblia Sagrada. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes como como dentes de leões. Mude, faça essa metamorfose, e você tem aqui a figura de um demônio que vai sair, ou legiões que vão ser liberadas das profundezas da terra, para atormentar a humanidade. Tinham cauda como escorpião e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, 5 meses, um tempo desse eu vi um comentador dizendo que isso aqui são bombas bacteriológicas que vão eclodir numa 3ª guerra mundial. Eu digo, mas que ingenuidade, como é que uma bomba bacteriológica, ela vai saber distinguir o que é um ser humano e o que é um vegetal, porque ela vai atingir o vegetal e não vai atingir o ser humano.
Qual é a bomba bacteriológica que vai saber distinguir o que é um judeu e o que é um gentio? Não tem como. Isso aqui são demônios que vêm do inferno, programados para atormentar a humanidade que não quer saber de Deus. Então diz aí, e tinha sobre eles como o seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abandon e em grego Apolion. Aqui está, o primeiro ai passou, ainda tem mais 2 pela frente. Irmão querido, se firma com Jesus, não queira ficar aqui, porque os horrores vão ser terríveis, angustiantes, cair na mão desses demônios que não vão poupar a humanidade. Mas diz aqui ainda o toque da sexta trombeta. Olha o que diz aqui, versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Solta! Você sabe que o grande rio Eufrates, que faz aquela forquilha com o rio Tigre, ali está o berço da humanidade. A primeira rebelião contra Deus aconteceu no Éden, que estava ali, quando Satanás fez ali o seu palco e a sua primeira sessão de espiritismo. Foi ali naquela região que os homens se rebelaram contra Deus, vivendo numa vida devassa, e veio depois o dilúvio. Foi ali naquela região que você vai encontrar a Torre de Babel, os homens querendo desafiar a Deus. É ali naquela região que foi montada a grande Babilônia de Nabucodonosor, homem que queria desafiar a Deus, e foi levado para o campo para comer capim feito animal. Aquela região da Babilônia é onde está hoje o Iraque de Saddam Hussein. Os conflitos que estão atravessando aquele povo aí naquela época, o que é que tem por baixo daquele solo? Diz aqui a Bíblia Sagrada, que dali daquele rio Eufrates vão ser soltos ainda esses demônios que vão liderar um motim contra o planeta Terra, ao ponto de destruir a terça parte da raça humana. Terça parte da humanidade vai ser destruída justamente com esses elementos que estão ali. E você pode observar que vai ser dando Eufrates liderar esse exército que vai atormentar a humanidade, extermínio em massa. A humanidade já está reduzida e tem agora pela frente ainda este grupo que vem para eliminar a humanidade. E diz aqui a Bíblia, e foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Calcule o que é isso. Você se lembra que recentemente eclodiu uma guerra do Iraque, e qual era a suspeita? Era que Saddam Hussein tivesse armas químicas de destruição em massa. Irmão querido, dia e hora está reservado pela frente. O que vai acontecer naquela região? Aqui está. Há uma suspeita, mas não se sabe onde se encontra isso. Mas aqui, esses demônios vão convocar exércitos que vão eliminar a terça parte da humanidade. E diz aqui a Bíblia, o número do exército da cavalaria era de 20 vezes 10 milhares. Eu vi o número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Uma mistura química. Fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Você já calculou o que significa isso? É um juízo sobre o mundo, irmãos, e sem misericórdia, pois a força dos cavalos estava na boca e na sua cauda, porquanto sua cauda parecia com serpentes e tinham cabeça e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, que nem todos vão morrer, não se arrepender das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios. Não parou a demonologia que está se espalhando hoje pelo planeta Terra. Homens que adoram a Satã, homens que estão realizando culto aos demônios,
homens que estão vivendo no submundo das trevas. E diz aqui a Bíblia que não vão deixar, diz aqui a Bíblia, e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. A idolatria, ela continua. Idolatria é guerra contra Deus. Idolatria é um mundo que troca Deus por um pedaço de pau, por uma criatura, por qualquer coisa deste mundo. Pois aqui está, e diz a Bíblia, que dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. E aqui diz a Bíblia ainda, nem ainda se arrependeram. Não há arrependimento mesmo no meio de grandes torturas. Não se arrepende dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. É um mundo violento, um mundo totalmente entregue, um mundo totalmente tomado, um mundo que está numa situação realmente triste e degradante e caminha cada vez mais para a violência.